O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você viu que queriam proclamar Jesus rei, um rei ao estilo mundano, e ele logo se retira, porque ele deixa claro que o reinado dele não é um reinado na lógica humana. É um reinado dentro de uma lógica espiritual, e dentro de um poder superior à lógica humana, mundana. Mas é importante nós, diante dessa liturgia da palavra, no 17º domingo do tempo comum, percebermos que João, no Evangelho, que é um Evangelho bem mais elaborado espiritualmente, ele não fala de milagres. O evangelista fala de sinais. Porque tudo aquilo que é chamado de milagre nos outros evangelhos, aqui por João é chamado de sinais, porque ele já tinha discernido na ação do Espírito Santo, é o último evangelho que é escrito, ele, na sabedoria de Deus, inspirado por Deus, percebe que não basta só nós nos fixarmos no milagre. O milagre existe, ele é importante, mas Deus não fez isso só para aparecer. Era um sinal. E um sinal sempre aponta para algo. Um sinal é entender os milagres como sinais que apontam para Jesus. E entender o milagre da multiplicação dos pães como um sinal que aponta para a Eucaristia, o pão da vida, o qual Jesus quer nos alimentar. E é importante também ainda considerarmos, nesse 17º domingo do tempo comum, que Jesus não está querendo fazer aqui uma ação social, viu? A igreja não é uma ONG, embora as ONGs tenham seus papéis, não estou desprezando isso não, né? Cada um dentro da sua vocação, do seu chamado a fazer o bem, a promover o bem comum, promove do seu jeito. Então, tomemos cuidado
para não usar esse evangelho ou para não apresentar a fé e a igreja apenas com justificativas sociológicas, né? Houve uma grande partilha, então o Senhor nos ensina a partilhar, não foi milagre, foi uma organização da comunidade. Ótimo, organizar a comunidade é bom, né? Mas milagre foi, e foi um sinal apontando para o Cristo, e para o Cristo eucarístico, e que Ele quer nos dar um alimento muito maior que o alimento material, corporal. Ele quer nos saciar do alimento espiritual, interior, existencial. Mas, como disse, por isso, não é apenas uma questão social, a multiplicação dos pães. Não é apenas dar pão para quem tem fome, e por isso a igreja ela é boa, a fé ela é boa porque ela distribui algo para os pobres. Não, não pode ser só isso. É isso, mas isso é consequência de uma vida espiritual. Quem está saciado espiritualmente faz a partilha material. A partilha material é sempre consequência de um coração alimentado por Deus, de um espírito alimentado por Deus, de um interior trabalhado pelo amor de Deus e que por isso vai ao encontro dos que necessitam. Então, não é primeiro o social para depois o espiritual, é primeiro o espiritual que tem como consequência a ação social. Precisamos compreender isso dentro da igreja. A ação pela ação, ela em si, para nós católicos, ela é boa, mas ela não diz muita coisa se ela não vem imbuída de um processo de conversão, de uma espiritualidade, de uma fome que está sendo saciada primeiro em mim, uma fome de Deus, uma sede de Deus, e que me faz ir ao encontro do outro, porque eu não quero só apenas dar o pão material, mas eu quero, através daquela expressão do pão material, oferecer algo a mais para os outros, para as pessoas. Então é importante nós também termos isso em mente, porque eu já vi por aí, e aqui eu não quero acusar ninguém, mas eu vejo muita gente, quando alguém critica a igreja, alguém fala mal da igreja, aí eu quero convencer que a igreja é boa, eu mostro a ação social da igreja. É como se para a igreja ser boa só precisa da ação social. Não. Nós não precisamos convencer ninguém que a igreja é boa pela ação social. A igreja ela é boa porque ela vem de Jesus Cristo, porque ela é o próprio corpo místico de Cristo, porque Ele é o fundador dessa igreja com a sua encarnação, com a sua vida pública, com a sua paixão, morte e ressurreição e o envio do Espírito Santo. Tudo isso é fundação da Igreja Católica em Jesus Cristo. E ela é boa porque ela vem dele, que é bom. Ele é a origem. E ela é boa porque ele nos ensina a sermos bons. E ela é boa porque ela procura viver o mandamento do amor. E ela é boa porque ela é canal da graça de Deus para restaurar as vidas. Ela é boa porque ela oferece a salvação, a vida eterna para nós. Porque ela restaura as vidas também. Então não é só uma questão de a igreja é boa porque faz ação social, né? E eu não estou aqui contra a ação social. Eu mesmo, na Igreja do Carmo, administro uma ação social. 150 idosos, nós damos almoço de segunda a sexta para eles e dependemos da doação das pessoas. Mas o que move fazer isso é Cristo. O que move as pessoas, o que deve mover as pessoas a nos ajudarem é Cristo. E essa intimidade com Deus que deve me levar a ser solidário, solidária. Essa vida de oração
que deve me levar a partilhar as coisas. Essa espiritualidade que me leva a ser sensível à necessidade do outro. Então não é um discurso meramente sociológico. E deixa eu falar também, sou formado em sociologia, sou sociólogo. Mas não vou puxar brasa para minha sardinha defendendo apenas um discurso sociológico. A igreja, ela é muito mais do que um discurso sociológico. É a ação de Deus no nosso meio. E a partir da minha experiência com Deus, seja aquelas pessoas ali, os discípulos, o próprio menino que estava ali, a partir da experiência com Deus, da intimidade com Deus, são capazes de ir ao encontro da multidão para alimentá-la, e alimentá-la em nome de Cristo, por causa de Cristo. E é dentro dessa lógica que também nós precisamos meditar a disponibilidade daquele menino, que diz o Evangelho, que tinha 5 pães e 2 peixes. Então, nós precisamos ter essa abertura para Deus, para sermos pessoas solidárias. Ter esse coração aberto para poder, em nome de Cristo, fazer a caridade, sermos solidários uns com os outros. E veja bem, nem sempre a caridade que nós vamos fazer, ou seja, o ser solidário, a partilha com o irmão, com a irmã, nem sempre vai ser de bens materiais. Os bens materiais são importantes e necessários, especialmente para quem passa fome, para quem passa necessidade, para quem vive numa situação de extrema pobreza, de extrema necessidade. E eu não estou falando contra isso, nem desvalorizando isso. Façamos isso. Mas essas pessoas e tantas outras, muitas vezes têm fome de amor, tem fome de acolhida, tem fome de solidariedade, tem fome da prática da justiça, tem fome de alguém que escute, que dê um ombro amigo, tem fome de um bom conselho, tem fome de, inclusive, aprender a orar, de ter intimidade com Deus. Então, tem muita gente que precisa que nós, como diz Jesus num outro trecho desse mesmo evangelho, narrado por outros evangelistas, Jesus vira para eles e diz: dá-lhes vós mesmos de comer. Então nós não vamos esperar que vá acontecer um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes novamente. Nós não vamos esperar que o milagre aconteça outra vez no nosso meio. Agora somos nós, no dá-lhe vós mesmo de comer, que devemos agora sim, nós fazermos essa multiplicação, no gesto de solidariedade, no gesto de compaixão, no gesto de ir ao encontro do outro, no gesto de serviço, no gesto de bondade, de misericórdia, ir ao encontro do irmão, da irmã que necessita tanto de uma cesta básica, mas também do irmão que necessita de um ombro amigo, de um consolo, de um bom conselho, de simplesmente alguém que escute. E às vezes não precisa nem falar nada, só o fato de escutar ali, estar apoiando. Então é preciso que nós entremos dentro desta lógica do Evangelho, que é a lógica da partilha, é a lógica do desapego. Porque aquele menino, e lembra que um outro trecho do Evangelho, Jesus fala que para entrar no reino dos céus é preciso ser como uma criança. E ele, já cansei de explicar isso, ele não está falando de ingenuidade, de inocência e de pureza. Até porque você que é pai e mãe, você sabe que a criança ela tem uma certa malícia.
Não é a malícia do adulto, mas ela faz uma chantagenzinha, uma birrazinha. Então, Jesus não está falando de ser inocente como criança porque, é pura. Não. Está falando de ser inocente como criança no sentido não inocente, no sentido dessa disponibilidade, dessa abertura, dessa essa facilidade que a criança tem de deixar-se conduzir, deixar-se orientar e de sensibilizar-se com as coisas. Então, por isso, aquele menino que trouxe os 2 pães, os 5 pães e os 2 peixes, ele teve a sensibilidade, teve a generosidade. E nós precisamos ter essa sensibilidade, essa generosidade de ir ao encontro, de promover o próximo, de querer o bem das outras pessoas, e de aonde ela está sentindo fome, seja de cesta básica, seja de amor, seja de atenção, seja de compreensão, seja de acolhida, seja de misericórdia, seja de compaixão, seja de escuta, termos essa sensibilidade de oferecermos nossos 5 pães e 2 peixes. Então, é importante viver a lógica da partilha. E para partilhar, uma outra lógica que precisa acontecer antes da partilha é do desapego. Desapegar-se no sentido de abrir mão do meu tempo, das minhas opiniões, dos meus gostos, da minha vontade, porque eu posso dizer, não vou com a cara do fulano, ou não simpatizei com ciclano, ou ele pensa diferente de mim, então eu vou excluí-lo, ou ele é diferente de mim, então eu não quero saber dele. Quer dizer, desapegar-se, e claro, desapegar-se até dos próprios bens materiais, no sentido de poder partilhar com o outro que necessita, partilhar com o outro que precisa. Portanto, que nós possamos ser canais da graça para diante dos irmãos que são carentes de alguma maneira, que são necessitados de alguma forma, seja de uma forma espiritual, ou seja de uma forma material, ou seja as 2 formas, termos esse espírito dessa criança, desse menino, que estava disposto a ajudar, que estava disposto a oferecer o melhor de si para promover o bem do próximo. E eu só vou fazer isso se a mensagem de Cristo está entrando no meu coração, na minha mente. Eu só vou fazer isso se a mensagem, se o amor de Deus e a verdade de Deus estão produzindo em mim um processo de conversão. Então, nos abramos para o apelo de Deus que nos convida a amarmos, a perdoarmos, a sermos misericordiosos, a termos compaixão, a partilharmos, a dialogarmos, a querermos o bem uns dos outros e a sermos solidários, tanto com aqueles que têm fome material, mas também aqueles que têm fome e sede espiritual. Que nós possamos ser esses canais da graça, que nós possamos ser esses instrumentos na mão de Deus, porque o milagre de Deus agora será feito através de nós. Nós seremos o canal. E não é porque nós somos bons, perfeitos, santos, melhores do que os outros. Muito pelo contrário. Mas é porque Deus ele se serve daquilo que é fraco. Lembra São Paulo? Quando eu sou fraco, é que Deus é forte em mim. Então não se preocupe de você... para eu ajudar, eu vou primeiro tentar ser santo e imaculado. Isso você nunca vai ajudar, está lascado. Vai paralisar e vai travar. Mas, sim, eu tenho meus defeitos, minhas falhas, eu tenho minhas imperfeições, Senhor, mas eu quero estar contigo. Eu estou me esforçando. Eu tenho o coração aberto como aquele menino do Evangelho que, ao ver o apelo da necessidade do próximo, ele atendeu, ele deu o seu sim, ele fez a sua parte, ele colaborou.
Então, que nós também tenhamos essa disponibilidade naquilo que nós podemos. Aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixes. Não era suficiente para a multidão, mas ele deu o que ele tinha. Ele deu o que ele podia. Ele deu o que estava ao alcance dele. Então, certamente, o que nós temos não será o suficiente para saciar a fome de alguém de alimento ou para saciar a fome de alguém espiritual. Mas contemos que, à medida que nós nos colocamos à disposição de Deus e vamos ao encontro do irmão, o milagre vai acontecer. Essa pessoa, de alguma forma, será consolada, saciada, restaurada, através do nosso humilde gesto de querer ser solidários, de sermos solidários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.